Fala galera, a gente vai resolver algumas questões que envolvem ligações, tá? Ligações químicas no geral e também tem algumas que envolvem polaridade. Então eu vou colocar antes a questão e em seguida a resolução. Bora lá. Então galera, a gente vai começar aqui pela primeira questão, tá? Dentro dos nossos exercícios que nós vamos fazer. A primeira questão, ele te dá um texto falando sobre o ácido sulfídrico. Ele diz lá que é liberado na putrefação de compostos orgânicos, etc. E te pergunta qual é a fórmula molecular do ácido sulfídrico e qual é a ligação. Então, qual é o teu raciocínio? Tu só tens o nome escrito em extenso. A partir do nome, você tem que chegar na fórmula e no tipo de ligação. Como é que tu vais fazer isso? Gente, a dica aqui é a seguinte. Terminou em hídrico, tá? Ácido e o prefixo no final hídrico, tá? Você tem um único formato, HX. Então, por exemplo, se fosse ácido clorídrico, olha, o formato não terminou em hídrico aqui, então o formato é HX. Paula, mas o que é esse X? O X, gente, é o elemento químico que está colocado no prefixo do nome. Então, aqui é clore, então te remete ao cloro. Então, vai ficar HCl. Ácido bromídrico, terminou em hídrico. Então, é HX. O X é o elemento do prefixo do nome. Brome, já vai te remeter ao bromo. Então, fica HBr. Então, vamos nesse raciocínio para cá para cima. Ácido sulfídrico. Sulf é o teu prefixo. Professora, mas eu não sei qual é o elemento que representa o sulf. Gente, o elemento do sulf é o enxofre, tá? Então, sulfatos, sulfetos, sulfídrico vai te levar ao enxofre. Então, aí, gente, qual é o teu início da fórmula molecular? O teu início da fórmula molecular, ele vai ser o H, né? Vou botar de outra cor aqui. O HS, beleza? Só que é o seguinte, galera, tu já sabe que é S aqui. Mas você tem que saber as quantidades. Quantos hidrogênios são, quantos enxofres são. Aqui, gente, ficou um hidrogênio e um cloro, um hidrogênio e um bromo, porque o raciocínio é o seguinte. Então, galera, qual é o raciocínio aqui, tá? A gente vai primeiro fazer um raciocínio de eliminação de alternativas. Olha só, o formato que a gente já chegou é HS, tá? Então, você tem o hidrogênio ligado a um ametal. Não tem presença de metal aqui. Se não tem presença de metal, não tem como ser iônico, tá? A ligação, ela só vai ser iônica se tiver presença de pelo menos um metal, beleza? Então, aqui não tem. Então, aonde tiver ligação iônica, você já pode eliminar. Então, a letra A diz que a H2S é a fórmula e a ligação é iônica. A letra C também diz que a ligação é iônica e a letra E também diz que a ligação é metálica. Não tem como ser metálica porque não há presença de metal. Então, aqui a gente já eliminou 3, tá? Pode ser a letra B de bola, ligação covalente. Pode ser a D de dado, ligação covalente. Beleza? Então, aqui a gente vai continuar. Então, gente, é válido lembrar o seguinte, tá? A gente já sabe que a ligação ela é covalente, falta saber qual é o tipo de fórmula. Aqui, gente, quando os elementos químicos eles se unem, eles estão tendendo à estabilidade eletrônica. A maioria dos elementos se estabiliza com 8, enquanto que o hidrogênio e o hélio se estabilizam com 2 elétrons, né? Então, aqui a gente tem hidrogênio com enxofre. Galera, o hidrogênio, ele está localizado na 1A, tá? Então, aqui ele tem um elétron para fazer o compartilhamento. Enquanto que o enxofre, ele está localizado na 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência, tá? Se ele tem um elétron para compartilhar, qual é a ideia aqui? O enxofre, ele não é da 6A, então se ele tem 6 elétrons, ele está precisando de quantos elétrons? Ele está precisando de mais 2 elétrons. Por que mais 2? Porque se ele já tem 6 com mais 2,
ele vai alcançar a estabilidade, que é quantos elétrons? 8 elétrons, beleza? Então, olha só, o enxofre está precisando de 2 elétrons. E o hidrogênio, ele só tem 1 elétron na camada de valência para compartilhar. Então, se ele só tem 1 e o enxofre precisa de 2, quantos hidrogênios você vai precisar? De 2, né? Por que 2 hidrogênios? Porque cada hidrogênio vai compartilhar 1. Então, se cada hidrogênio compartilhar 1, o enxofre alcança os 8 elétrons, beleza? Então, a fórmula aqui vai ser H2S. Mas, professora, por que aqui ficou HCl e HBr? Porque, olha, tanto o cloro quanto o bromo, eles são da 7A. Então, se eles são da 7A, eles têm quantos elétrons na camada de valência? 7 elétrons. Eles só estão precisando de 1 elétron para alcançar os 8. Então, se eles só estão precisando de 1 elétron, eles só vão precisar de 1 hidrogênio acompanhando eles, tá? Porque o hidrogênio tem esse 1. Então, vai ficar HBr e HCl. Então, a dica aqui é a seguinte. O número de elétrons que o teu ametal estiver precisando vai ser o número dos teus hidrogênios. Então, todos da 6A precisam de quantos elétrons para estabilizar? 2. Então, eles vão precisar de quantos hidrogênios? 2, tá? Se o formato for esse, HX, tá? Da 7A, todos só precisam de 1 elétron. Então, eles só vão precisar de um hidrogênio acompanhando. Então, aqui, gente, a fórmula molecular da questão vai ser H2S. E aí, a gente marca a letra B de bola, tá? H2S, ligação covalente. Vamos para a próxima. Então, vamos para a próxima questão. Bom, essa questão, o texto te deu 5 substâncias e aí ele fez algumas afirmações sobre essas substâncias. Na letra A, ele fala o seguinte: a substância 3 e 5 são substâncias moleculares. Gente, quando tu pensares em molecular, você tem que atrelar o seguinte: a ligação covalente. Então, substâncias moleculares são substâncias covalentes. Então, se são substâncias covalentes, elas têm presenças de ametais, tá? Não há presença de metal. Olha aqui as 5 substâncias. Bora logo classificar elas em iônico ou covalente. O chumbo, ele é um metal. Então, se tem presença de metal, essa primeira substância aqui, que é o zircão, é iônica, tá? O óxido de chumbo tem presença de metal, vai ser o que, gente? Iônica, tá? O gás carbônico. Gás carbônico, ametal com ametal. Então, aqui a substância ela é o que? Molecular, tá? Porque é ligação covalente. No 4 e no 5, nós temos presença de chumbo. Então, aqui vai ser iônica e iônica, tá? Então, aí nós só temos uma substância molecular, que é o 3. Então, olha, 3 e 5 são substâncias moleculares? Não, não são. Então, essa daqui tá errada, tá? Bora lá. 1 e 3 são apolares com baixo ponto de fusão. Galera, quando ele vier com essa história de ponto de fusão e ebulição, você coloca logo esse raciocínio. Substâncias iônicas apresentam alto ponto de fusão e ebulição, tá? E tem presença de quê? De metal. E as substâncias moleculares apresentam baixos pontos de fusão e ebulição e não há presença de metal, beleza? Então, aqui, olha o que ele diz, que a 1 e a 3 são apolares com baixo ponto de ebulição. Não precisa nem você verificar esse negócio da polaridade. Vai pelo baixo ponto de fusão, de ebulição. Baixo ponto de ebulição, só quem tem são as moleculares. Então, bora ver. 1 e 3. Gente, a substância 1, ela é iônica. Então, se ela é iônica, não tem como ela ter baixo ponto de ebulição. Ela tem alto ponto de ebulição, tá? Por ela ser iônica. Então, aqui está errado. A 1 apresenta alto ponto de ebulição. E a 3, gente? A 3, ela é uma substância molecular. Então, tá certo, tá? Baixo ponto de ebulição e realmente o CO2 ele é apolar. Então, aqui está errado por causa do número 1. Essa substância 1, ela não tem baixo ponto de ebulição.
Vamos para a letra C. Apenas 4 é considerada substância iônica. Gente, a gente já fez essa classificação. A única molecular é a substância 3, o resto é tudo iônico. Então não é verdade, né? Quase todas são iônicas, então essa também está errada. Você fica entre a letra D de dado e E de escola. 2 e 5 apresentam chumbo com nóxis diferentes. Galera, olha aqui, nóx. O que é o nóx, professor? Eu não lembro. É o número de oxidação. Então a gente vai fazer o cálculo aqui. Aí no canal tem uma aula de NOx, tá? Eu acho que foi a primeira aula que eu fiz no canal. Dá uma procurada. E aí a gente vai fazer, olha. 2 e 5, né? Então bora fazer o NOx aqui no composto 2. O oxigênio tem NOx menos 2. Quantos oxigênios tem? Só um. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. A soma, gente, tem que dar quanto? 0, tá? Então, se você tem menos 2 e a soma tem que dar 0, qual é o número que vai entrar para o NOx do chumbo aqui? Mais 2. Mais 2 menos 2 é igual a quanto? A 0. Então, o NOx do chumbo nesta substância 2 vale quanto? Mais 2, tá? Agora, vamos para substância 5. Gente, chumbo, carbonato de chumbo, chumbo, carbono e O3. Galera, isso daqui, esse carbonato, ele tem como carga menos 2, tá? Então, isso também tem que dar quanto? 0. Então, se tem que dar 0, vai valer quanto aqui o NOx do chumbo? Mais 2. Então, gente, tanto na substância 2 quanto na 5, o NOx do chumbo vale mais 2, tá? Então, vamos ver o que ele diz. 2 e 5 apresentam o chumbo com NOx diferente. Não, gente, não é diferente. É o mesmo NOx. Vale mais 2 nos dois. Para entender NOx, vai na aula lá de NOx para te ficar safo, tá? E não errar essas besteiras. Então, essa também está errada. Então, só sobra para ti, galera, 4 e 5 são praticamente insolúveis em água. Olha lá, gente. 4 e 5 são praticamente solúveis em água. Tu vai marcar essa. Mas você também poderia lembrar que bases, tá? Bases sempre vão ser quando termina com esse OH aqui, tá? A substância, quando ela termina com OH, ela é chamada de base. E as únicas bases que são solúveis em água, tá? As únicas que são solúveis são aquelas que são acompanhadas de 1A e 2A, ou seja, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. O chumbo, gente, ele não é nem metal alcalino e nem metal alcalino terroso. Então, não tem como ele ser solúvel, tá? Agora, se aqui fosse algum metal alcalino ou metal alcalino terroso, você poderia considerar como base solúvel. Nesse caso, não é. Então, ele realmente é insolúvel. A resposta correta aqui é a letra E de escola. Vamos para a próxima. Então, galera, a próxima fala do seriado Breaking Bad. E aí ele coloca aí o início da foto do seriado e pergunta qual o composto qual tipo de composto pode ser formado e a sua fórmula molecular, tá? A informação que ele te dá é a seguinte, ele te dá o Br, ele diz que o número atômico do bromo é 35, ele te dá o bário e diz que o número atômico do bário é 56. Olha lá, gente. Se você tiver a habilidade de saber já de primeira que o bromo é um ametal e o bário é um metal, aqui você já faz alguma eliminação. Porque se tem presença de metal, obviamente que esse composto vai ser um composto o quê? Uma substância iônica, tá? Então, se tem presença de metal, é iônico. Ah, professora, mas eu não sei de cabeça isso, eu não consigo. Então, ele te dá a oportunidade também de você fazer a configuração eletrônica, tá? O bromo, número atômico 35. Aí eu já fiz aqui, olha. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Para quem não sabe fazer, tem aula minha aí no canal de configuração eletrônica, tem dica de memorização, dá uma procurada, tá? Para você ficar safo nisso aí. Então aqui, gente, eu distribuí. São 35 prótons, 35 elétrons para ser distribuídos, né? Já que ele é neutro. 2 com 2, 4, 10, 12.
Aqui dá 20, 35. Então, distribuir. Como é que você faz aqui, gente? Olha para a tua camada de valência. A camada de valência, ela é a maior camada, é a 4. Quantos elétrons tem? Dentro eu tenho 2, com mais 5, eu tenho quantos elétrons? 7 elétrons. Se eu tenho 7 elétrons, gente, tá? Esse A metal, esse Br, ele é de que grupo? 7A. Então, o número de elétrons da camada de valência é o teu grupo. Então, ele é de que grupo? 7A é um halogênio, tá? O bário são 56 elétrons para ser distribuídos. Eu distribuí aqui os 56, beleza? Aqui, gente, quem é a camada de valência? É a maior, é a mais externa. Então, aqui é a sexta camada. Quantos elétrons tem? 2. Então, se tem 2 elétrons na camada de valência, ele é de que grupo? 2A, tá? Então, aqui, gente, olha, eu já fiz a distribuição, você descobriu aqui quais são os grupos. Aí, você vai para o raciocínio. 7A são halogênios. Halogênios são ametais. 2A são metais alcalinos terrosos. Então, se é metal, a substância é o quê, gente? Iônica. Então, o primeiro raciocínio é esse. Aí, você vem aqui para as alternativas. A substância, ela pode ser molecular? Não, porque tem presença de metal. A substância pode ser molecular? Não. Agora, a letra C, D e E pode estar correta, porque a substância é iônica. Bora descobrir agora qual é a fórmula molecular. É BABR, BABR2 ou BA2BR? Então, galera, para você saber a fórmula molecular, já que ele te deu o número atômico e você fez a distribuição, basta você fazer isso aqui, olha. O bário, né? A gente verificou que ele é de que grupo? 2A. Então, se ele é do grupo 2A, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2. E o bromo, gente, através da distribuição, a gente conseguiu perceber que ele é de que grupo? 7A. Porque ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Então, tá aqui os 7 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, a gente sabe que os elementos, eles se estabilizam com 8 elétrons, beleza? Então, olha só qual é o raciocínio. Aqui, o bromo, ele já tem 7. Então, precisa de 1 para se estabilizar. O bário, ele tem 2. Mas é mais fácil ele perder 2 do que ele ganhar 6. Isso daí, gente, para vocês entenderem melhor, tem nas aulas lá, tá? De configuração eletrônica. Procurem no canal, assistam a sequência para vocês ficarem bem nas questões. Então, aqui, gente, olha, o bromo precisa ganhar 1. E é mais fácil o bário perder 2. Então, aqui ele vai fazer a transferência, tá? Tá aqui, olha, transferiu. Galera, no momento que ele transfere esse elétron, o bromo fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? E esse elétron aqui, ele some daqui. Só que, gente, o bário ainda fica com outro elétron. Para onde vai esse outro elétron? Para um segundo bromo, tá? Então, ele tem que doar mesmo esse elétron. Então, é necessário um segundo bromo. Então, esse elétron aqui, ele vem para cá, ó. Gente, no momento que você coloca esse segundo bromo, você tem quantos bromos? 2. E quantos bários? 1. Então, qual é a fórmula? BaBr2, tá? Então, aqui seria a letra D de dado. Agora, se tu quiseres fazer o raciocínio diferente, olha lá qual é o raciocínio. Você sabe que o bário é da 2A. Você sabe que o bromo é da 7A. Aí você coloca o bário e o bromo, beleza? Se ele é da 7A, ele tá precisando ganhar um elétron, tá? Para alcançar 8. Se é para ganhar, a carga é menos 1, que são os nossos ânions, tá? Carga negativa é quando ganha um elétron. Então, o Br, ele precisa ganhar 1 para alcançar 8. O bário, gente, é mais fácil ele perder 2. Então, se ele perde 2, a carga dele vai ficar quanto? Mais 2, beleza? Aí, o que que tu fazes? Só é você inverter essas cargas aqui, ó. Quando você inverte, o Ba vai ficar Ba, 1, fica 1 aqui, que não precisa você colocar. E o Br, gente, esse 2 vem pra cá, tá? Então, você inverteu, olha, o 2 veio para cá e o 1 veio para cá, ficou BaBr2. Essas inversões de carga
você faz para composto iônico, tá? Se tiver presença de metal, pode fazer. Então, basta você saber qual é o grupo do elemento, né? C2A perde 2. C7A precisa ganhar 1. Inverte as cargas e você alcança a fórmula molecular. Então, ou de uma forma ou de outra, você chegaria na alternativa D de dado. Bora para a próxima. Galera, nossa próxima questão, o contexto te fala lá do quartzo, ele te dá a fórmula molecular SiO2, ele te dá valores de eletronegatividade, diz que o silício tem 1,8, o valor da eletronegatividade, e o oxigênio 3,5. Ele fala que o silício é do grupo 14 e o oxigênio é do grupo 16. Gente, quando vier grupo 14, 16, e você não tiver habilidade, tá, em lembrar, basta você fazer isso aqui, olha. Grupo 14, então pega o último algarismo, ele é do 4A, tá? Grupo 16, pega o último algarismo, ele é da 6A. Esse raciocínio você pode fazer do grupo 13 ao 18, tá? Então, grupo 13, 3A, grupo 14, 4A, grupo 15, 5A, e assim sucessivamente, beleza? Então, aqui, gente, o silício é da 4A e o oxigênio é da 6A. Gente, se o silício é da 4A, ele apresenta quantos elétrons na camada de valência? 4 elétrons, tá? E se o oxigênio é da 6A, ele apresenta quantos elétrons? 6 elétrons na camada de valência, beleza? Então, olha lá. O que a questão te pergunta? Ele pergunta qual é o tipo de ligação que esses dois elementos fazem, beleza? Então, olha aqui as alternativas. Covalente apolar, coordenada, covalente polar, iônica e metálica. Gente, se você já tem a habilidade de saber quem são os nossos ametais, você vai lembrar que tanto o silício quanto o oxigênio, eles são ametais. Então, se eles são ametais, eles só podem formar compostos moleculares, ou seja, compostos covalentes, tá? Então, aqui, gente, a gente já pode eliminar. Qual é que a gente vai eliminar? A letra D, que é iônica, e a letra E, que é metálica. Nesses dois casos, é preciso de presença de metal. Não tem. Então, aqui a letra A, B e C está em jogo. Vamos ver. Voltando. Vimos que é da 4A, tem quantos elétrons? 4 elétrons. Vimos que é da 6A, tem quantos elétrons? 6. Eu coloquei aqui, olha. Você pega a fórmula molecular, coloca o elemento central dela, tá? Assista essa aula, gente, lá nas ligações covalentes, tá? Para você aprender a montar aqui a nossa estrutura de Lewis. Pega o elemento central, eu coloquei aqui o silício. Os outros eu coloco ao redor. E distribui os elétrons. Se o silício tem 4 elétrons, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O oxigênio é da 6A, tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, se ele tem 6, eles estabilizam com quantos elétrons? Com 8. Então, ele está precisando de 2. O silício está precisando de 4. E o outro oxigênio de 2. Aí vai rolar o compartilhamento de elétrons, ó. Fazendo aqui o compartilhamento, assista às aulas anteriores aí no canal para você ficar melhor, tá? Fiz os compartilhamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Compartilhou aqui, alcançou a estabilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também alcançou. Assim como o silício também alcançou. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo tá de boa, tá? Se nós temos a metal, a gente já sabe que é covalente. Agora, como é que tu vai ver a polaridade, tá? Gente, quando a questão falar de polaridade, presta atenção se ele está falando de polaridade da molécula ou polaridade da ligação. Nesse caso da nossa questão, ele fala da polaridade da ligação. Então, aqui ele te deu a eletronegatividade do silício, que é 1,8. Tá? E a do oxigênio ele te deu de 3,5. Aqui, galera, pela diferença de eletronegatividade, vai criar polos. Então, a gente vai ter ligações covalentes polares, tá? Agora, se fosse para você analisar a molécula,
tá? Assista a aula aí de polaridade, tá? Das moléculas. Você veria que o elemento central, ele não apresenta par de elétrons livres. Quando ele não apresenta, você tem que olhar os ligantes. Se os ligantes forem diferentes, a molécula é polar. Agora, se os ligantes forem iguais, a molécula vai ser apolar. Nesse caso, gente, a gente não tem par de elétrons no elemento central livres, né? Os pares que estão aqui, eles estão ocupados, compartilhando. Então, se você não tem par de elétrons livres e ainda tem ligantes iguais, a molécula aqui, tá? A molécula, ela seria o quê, gente? Apolar. Porém, as ligações entre os átomos, eles são ligações covalentes polares, tá? Então, como ele pergunta das ligações, você vem bem aqui e marca a letra C, ligação covalente polar, beleza? Então, galera, vamos para mais uma questão. A questão, ela fala do cloreto de sódio. Ele só te dá essa palavra em extenso. Aí ele pergunta qual é o tipo de ligação e ele pergunta o número total de pares de elétrons, tá? Pares de elétrons na última camada do íon cloreto, beleza? Então, bora raciocinar. A partir do nome, bora tentar chegar na fórmula. Então, a primeira dica é, sempre que vier eto de alguma coisa, por exemplo, cloreto de sódio, brometo de cálcio, iodeto de potássio, quando tiver essa nomenclatura, se trata de um sal. No caso do cloreto de sódio, é o nosso sal de cozinha. Como é que tu montas a fórmula molecular a partir do nome? É de trás para frente. O sódio, gente, para você que não lembra, é o nosso Na, tá? E ele está presente no grupo 1A. Então, se ele está presente no grupo 1A, ele tem um elétron na camada de valência. E o cloreto te remete ao cloro. O cloro, gente, ele está no grupo 7A. Se ele está no grupo 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, beleza? É de trás para frente que você põe, ó, cloreto de sódio. Pega o sódio e coloca aqui, ó, botei. E depois, o nome do elemento que tiver na primeira palavra, você coloca aqui. Então, ficou NaCl, cloreto de sódio, tá? Aqui, gente, por que é só um sódio e um cloro? Porque o sódio é da 1A, ele tem um elétron. E o cloro é da 7A, ele precisa de apenas um elétron. Então, um sódio satisfaz ele, tá? A gente viu em uma questão ainda há pouco, que eu coloquei lá para vocês. Fiquem de olho nessas quantidades, tá? O cloro, repetindo, como ele tem 7 elétrons, ele está precisando apenas de um elétron para alcançar 8, né? Porque aqui ele precisa de um elétron para alcançar 8. O sódio, ele já tem esse único elétron, então não precisa de mais sódios. Então ficou NaCl, beleza? Alcançamos a fórmula. Gente, se ele é da 1A, ele é um metal alcalino, tá? E se é metal alcalino, presença de metal, a substância vai ser o quê? Iônica. Então você já vê nas alternativas e já dá para dizer o que não pode, tá? Então a letra A tá errada e a letra E tá errada. Então, a gente sabe que pode ser a B, a C ou a D. Agora, vamos para a segunda pergunta. Número total de pares de elétrons na última camada do íon cloreto. Atenção, quando ele fala íon cloreto, ele já não está falando do cloro sozinho. Ele está falando do íon cloro. Então, o íon cloro é o Cl-, tá? Se é negativo, é porque ele ganhou um elétron. Então, vamos para o raciocínio. Galera, o cloro, ele não era da 7A, então ele tinha quantos elétrons? 7 elétrons, tá aqui, ó. O cloro da 7A, ele tinha quantos elétrons? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que ele ganhou um elétron, tá? Quando ele ganha um elétron, ele se torna o íon cloreto, que é o Cl-. Da onde vem esse um elétron? Veio do sódio, que era o único elétron que ele tinha, ele transferiu. Por isso que ficou sódio mais, positivo porque perdeu. Então, vamos lá. Se ele ganhou um elétron e se transformou no nosso íon cloreto,
tá? Tá aqui negativo porque ganhou. Quantos pares de elétrons a gente tem? 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 4 pares de elétrons no íon cloreto. Então, a resposta correta aqui ficaria letra D, ligação iônica e 4 pares de elétrons no íon cloreto. Beleza, gente? Então, vamos para a próxima. Bom, essa questão, ele te dá um texto falando de 2 elementos que são muito importantes para a vida no planeta Terra. E eu coloquei aqui as frases, as principais, que você já conseguiria matar a questão, tá? Ele diz que um dos elementos, ele está em todos os compostos orgânicos. Gente, sempre que tu pensar em química orgânica, é impossível tu não pensar no carbono. Todos os compostos orgânicos, tá? Eles têm presença de carbono. Porém, nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Por exemplo, a gente já viu o CO2, ele tem carbono, mas ele não é orgânico. Ele é um composto de transição, tá? Eu já falei dele nessas algumas aulas minhas aí no canal. E ele é considerado composto de transição. No caso da nossa questão, ele fala que está presente em todos os compostos orgânicos. O elemento que está presente, selado, é o carbono. Aí, gente, olha lá, respectivamente, ele te dá as respostas, as alternativas. Oxigênio e flúor, carbono e flúor, nitrogênio e oxigênio, carbono e silício. Então, gente, já não tem como ser a letra A. A letra B pode ser, porque é o carbono, né? A letra C não pode ser. A D e a E pode. Aí, quem é o segundo elemento? Olha o que ele diz. Alta abundância e alta eletronegatividade, tá? E ele diz que os dois estão no mesmo período da tabela. Professor, eu não lembro o que é período. Gente, grupo é a tua linha vertical e período é a tua linha horizontal. Então, ele está querendo dizer que tanto o carbono quanto o segundo elemento do texto, eles estão no mesmo período. Esse elemento é de alta eletronegatividade e de alta abundância. Bora ver aqui. Gente, o flúor, ele tem alta eletronegatividade, tá? Porém, o flúor, ele não... O flúor, gente, ele não forma ligação iônica quando ele interage com o carbono. Os dois são ametais. A ligação, ela seria o quê? Covalente, tá? Então, não tem como ser a letra B, beleza? Bora aqui para as duas últimas. Carbono e oxigênio. O oxigênio, ele tem alta eletronegatividade, ele está no mesmo período, tá? E quando ele interage com o carbono, ele forma a ligação covalente, tá? E a abundância dele também é alta, beleza? Então, você ficaria entre a D e a E, mas o silício não tem como ser, não tem abundância alta, ele não está no mesmo período, então a única opção aqui para você é D de dado. Carbono e oxigênio formando ligação covalente, beleza? Vamos para a próxima aqui. Olha, a questão te deu a ureia, a fórmula dela, tá? CONH2. Quando tá entre parênteses, é porque tem 2 repetições desse grupo aqui, tá? E o sulfato de amônio, o NH4, entre parênteses, que é o amônio, 2 repetições, né? E o SO4. Aí te pergunta quais os tipos de ligações que essas duas substâncias fazem. Galera, aqui o teu pensamento, ele tem que ser o seguinte. Se tem presença de metal, vai ter ligação iônica. Se não tem, a ligação é covalente. Aí, atenção. Quando tu olhas a ureia, só tem a metal aqui, ó. Carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Então, se só tem a metal, você vai confirmar que a ligação aqui é covalente. Quando você vai olhar o sulfato de amônio, também só tem a metal, ó, N, o H, o enxofre e o oxigênio. Também só são a metal. Aí você iria colocar covalente. Mas, galera, tem o seguinte aqui. O amônio, tá? Quando ele está
em forma do íon amônio, que é um íon protonado, tá? Ele tem características de metal. Então, as características dele é a mesma do grupo 2A, dos metais alcalinos terrosos. Ele se comporta como um metal, o íon amônio, tá? Está protonado aqui, NH4+. Até porque a gente sabe que o nitrogênio, no normal, ele só faz 3 ligações, né? Ele é trivalente, aqui ele tá com 4, então é por isso que ele tá perdendo uma. Então, esse íon amônio, ele tem características de metais. Então, se tem característica de metal, ele faz ligação iônica, tá? Mas aqui, como a gente tem ametais, faz também ligação o que, galera? Covalente, beleza? Então, a ureia faz ligação covalente e o sulfato de amônio tanto iônica quanto covalente. Aí a gente vai aqui nas alternativas, olha. Ureia, ligações covalentes. Sulfato, covalentes e iônicas. Então, a alternativa correta seria a letra E de escola, beleza? Então, atentem para essa dica aí do íon amônio. Bora para a próxima. Então, galera, a próxima questão, ela é teórica, tá? Ele pede para você marcar a alternativa incorreta, a errada. Então, vamos ler uma por uma aqui. Letra A. Substâncias iônicas são formadas pela união de átomos ou grupo que perderam ou ganharam elétrons. Como é que você vai raciocinar isso? Quando vem essa palavra iônica, você remete a íons. Quem são teus íons? Cátion e o íon ânion. Os íons cátions, eles perdem elétrons e se tornam positivos. E os ânions ganham elétrons e se tornam negativos. Então é verdade, né? Ligação iônica são formadas por união de átomos ou grupos que perdem ou ganham elétrons. Isso daqui está correto. Ele quer a incorreta, tá? Bora para a letra B. Um sal é um composto iônico que pode ser formado pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. Isso é verdade, gente. Lembre-se, quando você tem, tá, um ácido mais base, vai formar sal mais água. Isso daqui é fixo para reação de neutralização, tá? Então é verdade, esse sal é um composto iônico que ele vai formar a partir de um ácido e uma base, tá? Através da reação de neutralização. Está correta essa letra B. Bora para a letra C. As substâncias que não conduzem corrente elétrica são formadas por cátions e ânions. Gente, a gente acabou de ver ali em cima. Cátions e ânions, eles formam compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles têm alto poder de condução de corrente elétrica, tá? Eles são bons condutores de corrente elétrica. Então, se eles são bons condutores, tá? Essa aqui está errada, tá bom? As substâncias, elas conduzem, sim, corrente elétrica quando tem presença de cátions e ânions. Aí, aqui ele colocou que não. Então, isso é uma mentira. Você marcaria a incorreta letra C. Mas vamos continuar analisando. A ligação covalente não há transferência de elétrons, e sim compartilhamento. Verdade, tá? A transferência de elétrons ocorre na ligação iônica, enquanto que na ligação covalente ocorre compartilhamento de pares de elétrons. E a última, a água faz ligações covalentes. É verdade, né? Aqui você tem um metal ligando com hidrogênio, só pode dar ligação covalente. Então, a incorreta aí, galera, é a C de casa, que diz que quando tem íons, não conduz. Isso é mentira, tá? Conduz corrente elétrica na presença de cátions e ânions. Bora para a próxima. Então, galera, a questão é a seguinte. O texto te diz que cada ponto de coordenada, tá, indica um elemento químico, a localização dele, sendo que a coordenada X indica o grupo e a coordenada Y indica o período. Aí ele te dá 4 pares, tá bom? Como é que tu vais interpretar? O primeiro par, tá aqui o ponto de coordenada, 11
4. Bom, se o X indica o grupo, tá? Então, o grupo nesse aqui é qual? 11. E o Y, ele indica o quê? O período. Então, aqui tá no quarto período, beleza? O outro elemento aqui do par, grupo é qual? 14. E qual é o período? Quinto período. Então, o primeiro raciocínio é interpretação, tá? Vamos para o segundo par. As coordenadas são 15 e 2. Então, o grupo é qual? 15. E o período é qual? O segundo. O segundo elemento do segundo par, grupo 15. E o período é qual? Segundo. Beleza? Terceiro par, grupo 2. E o período? Quarto período. Aqui o grupo 17 e o período, terceiro período. E por fim, o último par, tá? O primeiro elemento, o grupo é 14 e o período é o segundo período. E o grupo do último elemento aqui é 16 e o período é o segundo. O que ele te pede na questão? Ele te pede quais as ligações quando o elemento, tá, se interage aqui. Esse elemento liga com esse, quando esse liga com esse. Quando esse elemento liga com esse, ou seja, ele pede quais os tipos de ligações quando os pontos de coordenada se ligam nos pares que ele deu, tá? E aí ele te dá as alternativas aqui. Metálica, covalente apolar, iônica, covalente polar, e aí vai. Qual vai ser o teu raciocínio? Bom, teu raciocínio vai ser o seguinte. Grupo 13, tá? 13 vai ser a mesma coisa que o teu grupo 3A. Grupo 14 é a mesma coisa que o 4A. Grupo 15, 5A. Grupo 16, 6A. Grupo 17, 7A. E grupo 18 é o 8A, que são os gases nobres, tá? Aqui, gente, a tendência do 13 até o grupo 17, né? Do 3A ao 7A, é a presença dos ametais. Todos os da 6A e da 7A são ametais, tá? No grupo 5A, galera, o único que não é o último elemento do grupo, que é o bismuto, tá? Já no grupo 4A, os únicos dois que não são é o estânio e o chumbo. E no 3A só tem um que é o boro. Então, essa tua habilidade com os ametais, você pode ver na minha aula de ligações covalentes, tá? Ela pode te ajudar muito mais para matar a questão. E a segunda coisa que tu tem que lembrar, quando você tem uma molécula diatômica, quando é diatômico é quando só tem dois elementos, que é o caso da questão, ó. Aqui, gente, é par, né? Então só são dois elementos. Dois elementos. Quando você tem dois elementos, que a molécula é diatômica, se esses elementos forem iguais, a ligação é o quê? Apolar. Agora, se esses elementos forem diferentes, vai ser o quê, gente? Polar. Aí, bora raciocinar para teoria lá das eliminações. Bora pular esse primeiro par. Bora pro segundo par aqui, gente. Esse segundo par, o que que você observa? Que os dois elementos, eles estão no mesmo grupo, que é o grupo 15, que para ti é a mesma coisa que o grupo quê? 5A, né? E os dois estão no mesmo período, ou seja, gente, eles são iguais, né? Então, se eles são iguais, tu já vai tender a uma ligação o quê, gente? Apolar, tá? Então, olha lá. A segunda molécula formada, tu tende a uma ligação apolar. Bora ver as tuas alternativas. A segunda, né? Covalente apolar. Pode ser letra A? Pode. Letra B, covalente apolar, pode ser? Pode. A C, gente, ele diz que esse segundo composto é polar. Não tem como ser polar, porque eles são idênticos, então já vai tender a ser o quê? Apolar. Então, essa letra C, ela já vai ser eliminada por ti, tá? E a D, gente, diz que essa molécula é iônica, mas para ser iônica, precisa ter o quê, galera? Metal. E como o grupo é 5A, 5A a tendência já é ser o quê? Ametais. Essa molécula aqui é formada por dois ametais, então ela vai ser uma ligação o quê? Covalente, tá?
Então, aqui você também já elimina a letra D. Aí você fica entre a letra A e a letra B. Bora raciocinar aqui. Então, galera, continuando o raciocínio, né? Covalente apolar, a gente já viu que tem a possibilidade de ser A ou B. Aí, quando você olha a letra A e a letra B, tá igual aqui, ó, covalente polar e covalente polar. Então, esse quarto par, que é a nossa molécula, com certeza é covalente polar, tá? Porque não muda aqui nas tuas alternativas possíveis pelo teu raciocínio da segunda molécula, tá? Vamos diferenciar aqui, olha. A letra A diz que a terceira molécula é iônica e a letra B diz que a terceira molécula é metálica. Bora para ela aqui. Galera, olha só. Aqui, gente, o primeiro elemento é do grupo 2. Então, é como se fosse aqui 2A, tá? E o segundo elemento é do grupo 17. Então, é 7A. Gente, 7A, todos são o quê? Ametais. Então, aqui você tem presença de ametal, tá? E o grupo 2, gente, 2A, é metal alcalino terroso. Então, olha só, você tem a união terroso. Você tem a união de um metal com um ametal. Se tem presença de metal com um ametal, a ligação ela só pode ser o quê, gente? Iônica, né? Professora, mas por que que não pode ser metálica? Porque se para ser metálica, não tinha que existir esse ametal aqui, tá? A metálica, ele é o aglomerado de metais, apenas metais. Então, como tem presença de metal e de ametal, a ligação é iônica, porque tendo pelo menos um metal, a ligação ela já é iônica. Então, aqui não tem saída, você marcaria a letra A, tá? A letra B também incorreta, beleza? Então, o raciocínio aí é primeiro de interpretação e depois você vai com pequenas habilidades na tabela periódica. Tem aula minha no canal, dê uma assistida se sentiu dificuldade. Bora para a última questão que eu vou resolver aqui com vocês. Galera, então a última que nós vamos resolver juntos, a questão fala do dióxido de carbono e pergunta, tá? Se a polaridade dele, tá, envolve e as ligações que ele forma. Bom, na questão só tá escrito dióxido de carbono. Como é que tu vais desenvolver a fórmula aí? É a mesma ideia do que eu apresentei para vocês sobre o sal de cozinha naquela questão. É de trás para frente. Então, dióxido de carbono. Coloca o C, tá? Óxido remete ao oxigênio. São dois. Então, tá aqui, ó, CO2. Dióxido de carbono. Se fosse, por exemplo, monóxido de carbono. Como é que você faria essa fórmula? De trás para frente. Carbono, mono é um, óxido, então é o CO, tá? Então aqui, dióxido de carbono é o CO2, que é o nosso gás carbônico. Aí ele pergunta, é apolar e apresenta ligações covalentes apolares. É polar e apresenta, como é que tu vais se sair nisso? Olha só, gente. Olha só, gente, o aluno, você tem que estar habituado, tá, com algumas informações. O carbono, ele é do grupo 4A, que é do grupo do carbono, e o oxigênio é do 6A, que são os calcogênios. Então, pensando assim, como é que você vai raciocinar? O carbono, se ele é da 4A, ele tem quantos elétrons, né, na camada de valência? 4. 1, 2, 3, 4. Por que que eu coloquei ele primeiro? Porque na molécula de CO2, que é a molécula que nós estamos estudando, tá? É o carbono que é meu elemento central. Para você entender isso melhor, veja as aulas anteriores, tá? De polaridade, veja a aula de geometria molecular, que você vai ficar mais safo, mais por dentro. Então, aqui nessa molécula, o carbono é meu elemento central. Ele é da 4A, então ele tem quantos elétrons? 4. Isso aqui a questão não te deu, isso é habilidade tua, tá? Aí você coloca ao redor o oxigênio. O oxigênio é da 6A, então ele tem quantos elétrons? 6. Beleza? 6 elétrons.
Bom, a gente sabe que ambos se estabilizam com 8 elétrons. Então, eles vão fazer as ligações aqui, ó. Fazem a ligação, tá? Faz a ligação para estabilizar com 8. Então, aqui eles estabilizaram, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o par de elétrons está sendo compartilhado, tá bom? O oxigênio estabilizou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim como o carbono também estabilizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá todo mundo estável, com compartilhamento de elétrons, já que as ligações, elas são o quê? Covalentes. Eles são ametais, tá bom? Então, aqui ocorreu o compartilhamento. Aí, gente, é o seguinte. Quando tu pensas em polaridade, tu tem que pensar em polaridade da molécula e polaridade da ligação. Aqui, galera, tá? A gente vai analisar primeiro a polaridade da molécula, tá? Então, na nossa aula de polaridade, quando o teu elemento central, ele não tiver nenhum par de elétron, tá? Livre, tá? Você vai analisar os ligantes. Se os ligantes forem iguais, é apolar. E se os ligantes forem diferentes, vai ser polar. Então, aqui não há par de elétrons livres. Esses pares, eles estão ocupados no compartilhamento. E os nossos ligantes são iguais, né? Oxigênio para um lado, oxigênio para o outro. Então, galera, essa molécula aqui, ela é o que, gente? Apolar, beleza? Então, a gente vai ver bem aqui quais são as opções, olha. A molécula é apolar, pode ser? Pode. B, é polar, pode ser? Não, tá errado. A letra B tu já descarta, tá? Então, a letra B você já descartou. Letra C, os dois oxigênios estão ligados entre si. Gente, os dois oxigênios estão ligados entre si? Não, tá? Você primeiro põe o elemento central e depois que você distribui. Então, eles não estão ligados entre si. A letra C também está errada, tá bom? Aí você vai na D. É apolar e apresenta as ligações covalentes polares. Pode ser? Pode, é apolar, tá? E a letra E apresenta 4 ligações covalentes apolares. Então, a gente vai analisar aqui, letra A, letra D de dado e a E. Agora, bora analisar essas ligações. Então, galera, já vimos que a molécula é apolar e que a ligação é covalente por ter presença de ametais. Aí, gente, é só você observar, o carbono, ele está fazendo ligação com oxigênio para um lado e o carbono está fazendo ligação com oxigênio para o outro. Eles são elementos químicos diferentes. Então, ocorre uma parcialidade aqui, tá? De dipolos, cria dipolos, tá? A tendência, que é do vetor do momento dipolo, é sempre em direção ao mais eletronegativo, beleza? Então, aqui em direção ao mais eletronegativo. O que isso significa? Significa que desse par de elétrons que eles estão compartilhando aqui, o oxigênio ele está com um pouco mais de vantagem, tá? Então, se ele está com um pouco mais de vantagem, a carga aqui para ele fica um pouco mais negativa. E se o carbono ele está perdendo vantagem, aqui vai ficar com uma carga positiva. E a mesma coisa acontece com esse par aqui, gente. Eles não estão compartilhando. Só que aqui, gente, o oxigênio é como se ele tivesse com uma pequena vantagem em cima do carbono. Então, ele cria uma carga parcial negativa, né? Negativo porque está ganhando, ele está na vantagem. Então, galera, como é que tu vais analisar? Olhou a molécula, viu que eles são diferentes os elementos, então vai haver uma diferença de eletronegatividade, vai haver a criação aqui de um momento dipolo. Então, essa ligação, ela é covalente o quê, gente? Polar. Então, olha, o dióxido de carbono, ele é uma molécula apolar, porém a ligação covalente dele é o quê? Polar. Aí a gente vai e marca a letra D de dado, né? É apolar e apresenta ligações covalentes polares, tá? Aí você descarta a letra E, porque ela diz que são 4 ligações covalentes apolares, não é verdade. E aqui ele diz que as ligações também são apolares. Beleza, gente? Eu vou deixar com vocês aí algumas questões para vocês resolverem. Se quiserem, pode me chamar nos comentários, tá? Bons estudos. Espero que vocês tenham gostado.